Em vista de uma demanda das empresas quanto ao modo adequado para o gerenciamento ambiental, a Câmara do Comércio Internacional, o ICC, publicou em 1991 a Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável. Esse foi o primeiro movimento universal da classe empresarial para a uniformidade de procedimentos. Nesse contexto, há o surgimento de algumas normas e princípios ambientais, como, por exemplo, o EMAS, publicado em 92, que certifica indústrias da Comunidade Europeia, e o BS 7750, também publicado em 92 e considerado por alguns pesquisadores como o pai da ISO 14001. Mas antes de continuarmos a falar sobre a ISO 14001, vamos entender primeiro o que é uma ISO. ISO é uma sigla inglesa que, traduzida para o português, significa Organização Internacional para Padronização. Ela foi fundada em Genebra, em 1947, e possui mais de 110 países participantes. Ela tem como objetivo propor normas que representem um consenso entre esses países para igualar os métodos materiais e seu uso em todos os domínios de atividade. Depois de uma proposta de gestão ambiental na ECO 92, a ISO cria o Comitê Técnico 207, coordenado pelo Canadá e que se dividiu em 6 subcomitês, responsáveis pela elaboração da ISO 14000. O Brasil também participa da elaboração das normas por meio do GANA, que é o Grupo de Apoio à Normalização Ambiental, que foi criado em 94 e é vinculado à ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A série ISO 14000 teve sua publicação no ano de 96, e suas normas são divididas em 2 grupos, um deles voltado para a avaliação da organização e outro voltado para a avaliação dos produtos. Nas normas que estão voltadas para a avaliação da organização, está contida a ISO 14001, que é a única certificável da série ISO 14000. No Brasil, ela é conhecida como NBR ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, Especificações e Diretrizes para Uso. Seu objetivo é oferecer às organizações princípios de um sistema de gestão ambiental eficiente, podendo também ser integrada a outros requisitos de gestão, como a ISO 9001, por exemplo, que é a gestão da qualidade. Sua finalidade é equilibrar a proteção ambiental e a prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas das empresas, em um sentido que seja mais amplo. Essa norma é baseada no ciclo PDCA, que é uma sigla inglesa que significa planejar, executar, verificar e agir. Para conseguir a certificação, será necessário alguns passos que descreveremos a seguir. Um dos primeiros passos é definir uma política ambiental, que deve incluir itens como a melhoria contínua, atendimento à legislação e normas ambientais, estrutura, revisão dos objetivos e metas, entre outros. A fase seguinte, que é de planejamento, deve ser fixado os aspectos e impactos ambientais. Também deve ser definidos os requisitos legais e determinar quais serão os objetivos e metas a serem alcançados. A próxima fase seria de implementação e operação. Nessa fase deve ser definido os principais pontos estruturais do sistema de gestão ambiental, como por exemplo treinamento, comunicação, controles operacionais e de documento. Essa é a fase mais longa do processo. A penúltima fase seria de verificações e ações. Nessa fase deve ser elaborados os controles que serão indispensáveis para o monitoramento e controle dos impactos ambientais já verificados na fase de planejamento. A última fase é o de análise crítica. Isso quer dizer que em um determinado intervalo de tempo, o sistema de gestão ambiental ele deve ser analisado criticamente e, se houver necessidade, a política, os objetivos e os princípios podem ser modificados para que a melhoria contínua seja alcançada. No andamento de uma certificação, estão compreendidas 3 entidades que descreveremos a seguir. Um organismo normalizador,
que é responsável por emitir as normas técnicas, um credenciador, que vai dizer quais serão os regulamentos e princípios para credenciar as entidades certificadoras, e um certificador, que vai realizar auditorias na empresa e dar uma posição sobre a recomendação do certificado. No Brasil, a gente tem os seguintes entidades: a ABNT, que é o organismo normalizador, o Inmetro, que é o organismo credenciador, e o BVQI do Brasil e a ABSQ, que representam os organismos certificadores aqui no nosso país. Bom, agora minha colega Mariana vai continuar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou a Mariana e já explicada a ISO 14001, podemos aprofundar um pouco mais agora sobre as críticas positivas e negativas da norma e sua aplicação. No quesito empresarial, a norma tem muitos benefícios, desde internos, como na melhoria de desempenho e da produtividade, até externos, que incluem acesso a novos mercados, incentivos reguladores, redução de riscos, melhoria na relação com colaboradores, na imagem pública, entre outros. Além disso, como alguns pesquisadores da área ressaltam, a consciência ecológica abre caminhos para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e, desta forma, facilita a inserção de empresas brasileiras no mercado internacional. No quesito ambiental, a norma é um meio de sensibilizar setores que impactam substancialmente o meio ambiente para a preservação do mesmo e melhoria dos processos e produtos de maneira ecologicamente sustentável. Assim como a ISO 14001 é consequência de uma crescente exigência social e governamental, também pressiona por meio da competitividade do mercado uma mudança de atitude das empresas, gerando um movimento compulsório da utilização da sustentabilidade como forma de negócio. Já pelo viés negativo, ela é uma certificação muito cara para ser aplicada, limitando seu interesse a grandes e médias corporações. Também por ser interessante a países ricos, normalmente sede de grandes empresas, tende a criar barreiras não tarifárias, na prática, facilitando o comércio entre estes países e diminuindo a competitividade de países mais pobres. Uma consequência disso é a estagnação do desenvolvimento econômico desses países, que se tornam commodities e tendem a aumentar seus impactos ecológicos, além dos problemas sociais. Muitas críticas foram feitas à antiga norma, como que algumas vezes não levava a melhoria ambiental, pois dependia da legislação local e em regiões com a legislação mais fraca, o cumprimento das leis não garantia um verdadeiro desempenho ambiental, criando apenas um greenwashing. Entretanto, a ISO recebe atualizações periódicas e a sua última aconteceu em 2015, que dá mais ênfase nas formas de diminuir os impactos ambientais causados pela organização e em questões empresariais. O prazo para as empresas que ainda não atualizaram sua versão para 2015 é de até 2018. Podemos dizer que algumas das novidades da ISO de 2015 são a criação de uma base comum compartilhada entre as normas de sistema de gestão, aproximando ainda mais a ISO 14001 da ISO 9001. Há agora também um enfoque na importância da integração de todos na organização, e em especial da liderança. E uma maior exigência da preocupação e proatividade em relação aos danos e degradação do meio ambiente, a correta utilização dos serviços e a preservação da biodiversidade. Ambiental? Eu sou a Débora e vou contar um pouquinho para vocês sobre como funciona a atuação de um gestor ambiental em relação à ISO 14001. Uma primeira oportunidade de atuação do gestor ambiental é durante a fase de planejamento, dando consultoria e instruindo a quais as modificações necessárias e mais adequadas que a empresa deve realizar para atender a todos os requisitos da certificação. Outra opção de atuação é na área de monitoramento, que pode ser durante a implantação das estratégias adotadas na fase de planejamento ou mesmo após obter a certificação para continuar mantendo-a. Há ainda mais uma oportunidade, a de trabalhar como auditor. Essa ocorre durante a fase de verificação dos requisitos para que seja dada a certificação ou como forma de avaliar as medidas de ação corretiva e preventiva.
Há quem diga que todas essas fases juntas formam um ciclo onde o gestor ambiental é essencial em todas as fases. O ciclo PDCA, que a Tati já explicou lá no começo desse vídeo. Segundo o Manual de Implantação Objetiva e Econômica da ISO 14001, o cargo de coordenador de implantação do Sistema de Gestão Ambiental é responsável pelas seguintes fases: implementar e manter o controle de documentos, manter registros de treinamento do Sistema de Gestão da Qualidade, implementar e manter o programa de auditorias do Sistema de Gestão Ambiental, coordenar a equipe de auditoria, implementar ações corretivas e preventivas e ainda é corresponsável por adequar atividades aos requisitos legais aplicáveis, conformidade com as exigências do Sistema de Gestão Ambiental da organização, monitorar processos chaves, coordenar o processo, resposta às situações de emergência, analisar criticamente o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental. Para esclarecer melhor, temos aqui um estudo de caso do exemplo. Um gestor ambiental é responsável por identificar aspectos ambientais associados a cada entrada e saída de processos. Ele deve então pensar: a atividade pode interagir de alguma forma benéfica ou prejudicial com o meio ambiente? A atividade pode ser tóxica ou perigosa para os seres humanos ou para o meio ambiente de alguma forma? A atividade utiliza recursos naturais? Se tratando de um produto, como será usado e disposto pelo consumidor? A partir de então, temos esta tabela que ilustra e identifica aspectos e impactos relativos à atividade de impressão e cópia em uma sala de administração, por exemplo. Entrada e saída de papel. O aspecto ambiental é a geração de resíduos de papel, e o impacto seria o uso de recursos naturais e poluição dos solos e da água. Energia. O aspecto ambiental seria o uso da energia, e o impacto ambiental o uso de recursos naturais e poluição do ar. Cartucho de tinta. O aspecto ambiental seria a geração de cartuchos vazios que podem liberar produtos tóxicos, e o impacto ambiental a contaminação no meio ambiente sobre a saúde humana. É a partir da soma de várias análises como esta, desde pequenas atitudes como imprimir, até grandes ações, que a empresa pode elaborar uma política ambiental, que, quando bem implantada, com auxílio de um gestor ambiental, garante o atendimento de todos os requisitos e tem como consequência a certificação ISO 14001, que, mesmo não tendo força de lei, ela garante a permanência e competitividade e ainda aumenta o crédito da empresa em relação ao mercado de trabalho. Devido a todos esses fatos, chamamos ela de compulsória.